Começamos, domingo passado, falamos sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 1 ao 11, as duas parábolas da mulher diligente e do bom pastor. E hoje vamos falar da parábola, a terceira parábola desse capítulo, a parábola do pai amoroso, mas que todo mundo conhece como a parábola do filho pródigo, mas que muitos estudiosos e eu chamo de a parábola do pai amoroso. Porque a gente vai ver que se fosse chamar de o filho pródigo, teríamos que chamar de, na verdade, o filho perdido, ou os filhos perdidos seria melhor, não é? Há duas opções aqui para a gente chamar essa terceira parábola. Duas boas opções. Parábola dos filhos perdidos ou a parábola do pai amoroso. A última opção seria do filho pródigo, mas é a que ficou comumente conhecida, não é? Então, está em Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 32. As parábolas são histórias simples que Jesus contava, tiradas do cotidiano da sua época, para ensinar verdades espirituais, ensinar verdades do reino de Deus. Por que Jesus conta essas três parábolas aqui no Lucas capítulo 15? Porque os fariseus e escribas, versículo 1 e 2, estavam questionando a Jesus sobre sua prática de receber e comer com publicanos e pecadores. Quem eram publicanos e pecadores? Como mencionei na semana passada, repito para os que aqui não estavam, publicanos eram cobradores de impostos, tidos como os traíras daquela época para os judeus, porque eram judeus que se vendiam ao Império Romano para cobrar impostos do seu próprio povo e, em cima, roubava também, tirava para si. Então, os publicanos, os cobradores de impostos eram gente muito mal vista. E os pecadores aqui, alguém podia dizer, todos são pecadores, mas aqui se refere mais bem a pessoas visivelmente, declaradamente, pecadoras no sentido moral da coisa, ou seja, prostitutas, prostitutos cultuais e qualquer tipo de pecado dessa mesma índole, não é? Então, essa ideia aqui dos pecadores e publicanos nos versículos 1 e 2. Os fariseus e os escribas estavam por aqui com Jesus, porque Jesus se encontrava com essas pessoas, recebia elas, conversava com elas, comia com elas, não para ser como elas, senão para compartilhar da sua vida e do evangelho com elas. E os escribas e fariseus, os religiosos daquele tempo, questionavam a Jesus, e Jesus então conta essas três parábolas aqui do capítulo 15 para explicar o seu comportamento para eles, para explicar para eles por que ele comia com aquela gente, por que ele recebia aquele pessoal e por que ele continuaria com esse tipo de prática. Vimos na semana passada, nas duas primeiras parábolas, aprendemos 3 lições. Que quem ama valoriza a pessoa amada, quem ama toma as iniciativas necessárias em relação à pessoa amada, e quem ama se alegra em encontrar a pessoa amada. Isso vimos com a mulher diligente, que tinha perdido uma moeda. A mulher representa Deus, a moeda representa o perdido. Tinha se perdido dentro de casa a moeda, essa parábola, esse perdido representa o perdido dentro de casa. Os fariseus e os escribas, que estavam perdidos dentro de casa, apesar de ser religiosos, estavam perdidos. Não tinham relação com Deus. Vimos na semana passada que a parábola do bom pastor, da ovelha perdida, representa o perdido que está no mundo, porque a ovelha estava perdida no deserto, no mundo. E o bom pastor representa o próprio Deus, que é o bom pastor e que vai atrás da ovelha perdida, no mundo. E aqui vimos que essa ovelha perdida representa os publicanos e os pecadores dos versículos 1 e 2. Então, isso foi o que vimos na semana passada, para resumir e continuar a partir daqui. Nessa terceira parábola, Jesus junta todas essas ideias numa mesma história, a parábola dos 2 filhos perdidos, ou do pai amoroso. O filho perdido que saiu de casa e o filho perdido que estava dentro de casa o tempo todo. Parábola conhecida como filho pródigo. Jesus junta
todas essas ideias numa mesma história, numa mesma parábola. A gente poderia aqui falar das mesmas lições da semana passada, mas como a gente já falou delas, a gente vai falar de outras, que essa parábola, a terceira, nos ensina, porque essa parábola recolhe as ideias das outras duas parábolas e acrescenta algumas outras que nós vamos ver aqui nessa noite. E a primeira lição é: amar também é deixar ir. Amar também é, entre aspas, deixar ir. Versículo 11 e 13. Aqui estamos diante da cena inicial dessa história. Qual é a cena inicial? O pai tem 2 filhos. O filho mais novo pede a parte da sua herança para ir gastar como ele quiser. Isso parece uma loucura. Isso era uma loucura para o contexto daquela época, contexto judeu daquela época. Não existe nenhuma referência no Antigo Testamento de algum filho que tinha pedido ou tinha recebido a sua herança antes do pai morrer. Isso não era algo comum para um judeu. Isso era totalmente atípico. Qual era a situação jurídica naquela época? Havia 2 formas de transmissão de posses, de bens, entre pais e filhos, ou de pais para filhos. Né? Por testamento, o mais normal, quando alguém morre, as suas coisas ficam para os seus filhos, seus descendentes. Ou por doação em vida, o que também se pratica, inclusive aqui mesmo, né? É bastante comum entre os alemães na colônia, por exemplo, quando um filho se casa, os pais darem uma propriedade para os filhos, e em outros contextos também isso acontece, doação em vida. Só que, para o judeu, isso era um pouquinho diferente, a questão da doação em vida. Como que funcionava essa questão aí? O filho recebia imediatamente o capital e só depois da morte do pai o gozo do uso. O que isso significa? Significa que o filho, por exemplo, um campo, um terreno, uma casa, o filho recebia o direito de posse daquele terreno, daquela casa, daquele campo, do que quer que seja. Ou seja, o pai não poderia mais vender o terreno ou o campo, por exemplo, mas o filho não poderia dispor daquele terreno, daquela casa ou daquele campo. Por exemplo, se o filho vendesse o campo, o novo dono só poderia tomar posse depois da morte do pai. É o que muitas vezes se conhece hoje em dia como usufruto, não é? Se dá, mas a pessoa só vai utilizá-lo, ou vai poder utilizá-lo, ou receber aquilo depois da morte de quem está utilizando. Isso era o que funcionava, isso era a lei naquele tempo. Ou seja, ninguém podia doar sem mais, inclusive para o seu próprio filho. Então, o pedido aqui do filho mais novo era muito estranho. Muito estranho. Nunca tinha se ouvido falar disso. Um filho que chega para o pai e pede a sua parte na herança. Era como se aquele filho estivesse dizendo para o pai: eu tenho você como uma pessoa morta. Ou seja, você para mim não existe. Porque os únicos que recebiam herança naquele contexto eram aqueles que tinham seu pai morto. Então, o que aquele filho estava dizendo para aquele pai era: inclusive para mim seria melhor se você morresse, mas já que você não morreu ainda, me dá a minha parte que eu já quero de uma vez. Mais estranha ainda foi a atitude do pai. Porque qual foi a atitude do pai na história? Ele não tinha obrigação de repartir seus bens. No ambiente do Oriente Médio, naquela época, se esperava que o pai repreendesse aquele filho, o disciplinasse, e etc, etc, etc. Mas ocorre exatamente o contrário. O que o pai faz? O pai concede o pedido do filho de repartir a herança. Que loucura! Por que aquele pai faz isso? Porque aquele pai sabia que aquele filho já estava perdido. Não adiantava para aquele pai manter o seu filho dentro da sua casa, sabendo que aquele filho já estava perdido.
Não interessava para aquele pai manter o seu filho como um servo, sabendo que aquele filho já estava perdido. Então, aquele pai concede o pedido do seu filho. Clayton, diretor da Faculdade Batista Pioneira, tem um livro muito bom sobre parábolas. Ele disse: é difícil imaginar uma ilustração mais dramática da qualidade do amor desse pai, que dá a liberdade à pessoa amada de, inclusive, rejeitar a pessoa que lhe ama. Que era o que aquele filho fez. Rejeitou o seu pai completamente. Por mais que a gente possa questionar ou pensar ser difícil de compreender, a atitude daquele pai foi uma expressão dramática do seu amor. Porque amar também é deixar ir. Amar também é deixar ir. E talvez seja uma das expressões mais difíceis do amor, quando você tem que deixar algo que você valoriza, que você ama, ir, porque você já não o tem. Então você não pode mantê-lo. Isso foi o que o pai fez. Você tem que deixar alguém ir? Já teve que deixar alguém ir? De repente a gente pode mudar a pergunta aqui também. Você já se foi alguma vez? Ou você foi? Ou você está indo? Talvez você esteja aqui na igreja hoje pelo convite de alguém. Não sei, você que nos escuta pela internet também, nos vê aí, que bom que você está aí. Talvez você está aí, entrou de repente, e você está escutando isso, você está pensando: eu acho que eu fui. Eu acho que alguém me deixou ir. Ou se não deixou, eu fui à força. Mas eu saí de casa. Lembrando que a casa aqui representa a relação com Deus, a relação com o Pai amoroso, que na história é o próprio Deus. Segundo, o amor espera uma resposta. Versículos 14 ao 21. O filho se foi, gastou tudo, diz o versículo 14. Houve uma grande fome no lugar para onde ele tinha ido. Ele começou a comer e cuidar de porcos, e em um momento se viu desejando a comida dos porcos. Você sabe que a pior coisa para um judeu, ou o pior animal para um judeu, é o porco. O fato da história mencionar que aquele judeu estava desejando comer a comida do porco, o que Jesus está querendo dizer é: aquele camarada, aquela pessoa, aquele filho, chegou no seu estado mais deplorável que podia ter chegado. O seu estado de imundícia era tão grande que ele desejou comer comida de porco. Então, na semana passada a gente viu aí, domingo passado, né, baseado nas duas primeiras parábolas, que quem ama toma a iniciativa. E porque Deus ama, Ele tomou e toma a iniciativa em relação a buscar o perdido pecador. Mas agora aqui nessa parábola a gente vê que Jesus acrescenta algo muito importante. O perdido pecador, que não pode se encontrar sozinho, ele precisa dar uma resposta a esse amor. E qual é a resposta? As respostas à iniciativa do amor de Deus. Aquele filho se dá conta da miséria em que ele se encontrava. Ele é convencido do seu estado de pecado, do seu estado de perdição. E quando ele é convencido do seu estado de perdição, ele se lembra da casa do seu pai e se dá conta que na casa do seu pai até o empregado estava melhor do que ele. Então ele diz: eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Seu problema já estava totalmente exposto, as chagas, não é, das suas feridas já estavam totalmente expostas. Ele sabia que estava perdido, ele sabia que estava mal. Então ele toma uma atitude de humildemente regressar para suplicar a misericórdia do seu pai. Ele ainda não havia compreendido completamente a dimensão do amor do seu pai. Ele estava tentando, se você percebe na parábola, versículo
versículo de número 17, 18, especialmente o 18, ele diz, o 19, melhor dito, ele diz: vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para ele me fazer pelo menos como um dos seus empregados. Ou seja, ele não havia concebido ainda, ou ele não havia entendido ainda a dimensão do amor do seu pai. Porque o que ele estava pensando? Eu vou voltar com humildade e vou pedir para o meu pai me deixar ser pelo menos um dos seus empregados. Quem sabe eu consigo compensar tudo que eu gastei da sua herança com o trabalho e, não sei, vou estar bem melhor do que agora. Ele não havia entendido ainda o tamanho do amor do seu pai. Ou seja, seu pai jamais deixaria que ele fosse um empregado na sua casa. Ele logo descobriria isso. O amor espera uma resposta. Tem alguém esperando sua resposta de amor? Vou fazendo perguntas de aplicação. Tem alguém esperando sua resposta de amor? Sobretudo, Deus espera uma resposta nossa ao seu amor por nós. Como você tem respondido ao Senhor nesse sentido? Como você tem respondido às iniciativas do amor de Deus sobre você? A você. Terceiro, o amor é redentor. Versículos 20 ao 24. Aquele filho chega na aldeia onde seu pai vivia. Podemos imaginar que aquele pai tinha uma grande propriedade, muitos funcionários, era um campo, e os funcionários viviam por ali. Era como se fosse uma aldeia, uma pequena aldeia, na propriedade, nas imediações da propriedade daquele pai. Aquele filho chega. E aqui vemos a redenção daquele filho. Por isso, nosso terceiro ponto aqui, o amor é redentor. Tem tudo a ver com a graça. Esse amor cheio de graça se manifesta em atitudes. O que o pai faz na cena de volta ao lar do filho é melhor entendido como uma série de atos dramáticos feitos com amor por parte do pai para proteger aquele filho da hostilidade que as pessoas da aldeia, os funcionários outros, poderiam ter em relação a ele. A ideia daquele pai é demonstrar para todo mundo que ele estava recebendo de volta o seu filho, 100%, totalmente. Versículo 20. Aquele pai se levantou, quando aquele pai viu que aquele filho estava ainda longe, ele se moveu de íntima compaixão, se compadeceu, correu até ele, lhe abraçou, lhe agarrou no pescoço, lhe abraçou e lhe beijou. Deixa eu te dizer algo sobre a cultura do Oriente Médio. Naquela época, o andar do homem lhe dava a conhecer. Por isso, um judeu idoso jamais corria. Representava um sinal de humilhação, correr. Um idoso jamais o faria. Mas aquele pai, quando vê aquele filho lá longe, entrando pelas portas da aldeia, o que faz aquele pai? Se compadece, tem compaixão daquele filho. E o que ele faz? Corre até ele. Veja bem, aquele filho entrando, humilhado, para pedir ao seu pai misericórdia, todo mundo vendo aquela cena, porque não estava dentro de casa, estava no meio do povo, no meio da rua, no meio da aldeia, e aquele camarada entra humilhado pela aldeia, e o pai o que faz? Eu vou me humilhar, eu vou chamar a atenção aqui agora. Aquele pai se compadece e sai correndo em direção àquele filho, como que eu estou sofrendo a humilhação dele. Chama a atenção para si, para demonstrar para todos que ele estava perdoando totalmente aquele filho que estava voltando. O pai queria que a reconciliação fosse pública. O pai queria que a reconciliação fosse pública, para que a humilhação daquele filho fosse
retirada. O filho começa a tomar consciência do tamanho do amor do seu pai agora. E somente pode dizer: não sou digno de ser chamado teu filho, versículo 21. Isso era verdade, ele não era digno. Por isso é graça, por isso é amor. Seu pai lhe amava e seu amor cheio de graça e misericórdia redime aquele filho por completo. Versículos 22, 23 e 24 nos mostra o que mais aquele pai faz. Primeiro, manda que seus empregados lhe vistam, não? Com a melhor roupa. Imagina uma pessoa que estava desejando comer comida de porcos. A roupa daquele camarada deveria ser a pior possível. Ele estava todo mal vestido. O que aquele pai faz? Vistam nele a melhor roupa. Ou seja, lhe assegura novamente o respeito, a dignidade. Segundo, põe um anel no dedo dele. O que o anel significava para aquele contexto? A entrega do anel simbolizava a entrega de plenos poderes. Ou seja, esse é meu filho, eu lhe dou um anel, ele tem de volta os poderes dele como filho meu. O que mais aquele pai faz? Lhe manda colocar sandália nos pés. Por quê? Os servos andavam descalços. Só os servos andavam descalços. As pessoas que eram livres andavam com sandálias. Era um contexto em que a escravidão era algo muito comum. Os escravos andavam descalços. Os escravos não podiam usar sandálias. Os escravos andavam descalços. O pai diz: bota uma sandália nele, porque ele não é servo, ele é meu filho. Versículo 23. O bezerro cevado, ou o novilho cevado, né? O pai manda matar e fazer uma churrascada daquelas, né? O novilho mais gordo se preparava para ocasiões especiais, para celebrar uma grande festa uma vez ao ano. O que aquele pai está dizendo é o seguinte: a razão da nossa alegria já chegou. Não vai haver, não houve, não vai haver no ano momento mais especial do que esse. Vamos matar o bezerro que a gente está preparando para aquela ocasião especial, porque a ocasião especial chegou. Meu filho que estava morto reviveu. O gozo e a alegria invadem a aldeia e um grande banquete é celebrado por ocasião daquela reconciliação, aquele regresso do filho que estava perdido, o filho que estava morto e foi encontrado. Esta cena nos apresenta uma maneira de compreender o arrependimento, como sendo confissão de indignidade e aceitação de amor e graça. Ao princípio, o perdido, consciente da sua miséria, quer apenas confessar e compensar com o trabalho dele. Vou tentar ser um dos funcionários do meu pai. O pai lhe demonstra um amor inesperado, em humilhação. O perdido é convencido e vencido pela graça. E o amor do pai e o gozo é tanto que alcança os céus. Seria bonito se a parábola terminasse aqui, verdade? Uau, que alegria, que festa, que banquete. De repente entra na história quem? O filho mais velho, que esteve sempre em casa, a partir do versículo de número 25. Ele esteve sempre em casa. Ele estava no campo, naquele momento, trabalhando. E ele chega do campo, e ele escuta o som da festa. E ele começa a se perguntar: o que está acontecendo aqui? Os versículos 25 em adiante. Vocês podem ler aí, para a gente ganhar tempo. Vou resumi-lo simplesmente. O filho mais velho chega, escuta o barulho da festa, pergunta para alguém o que estava acontecendo, e alguém diz para ele: não, é seu irmão mais novo que chegou. E seu pai matou o bezerro. E está fazendo um festão para ele. Uau! O filho mais velho fica doido. Fica irritado, fica irado. E vai se manifestar com o pai.
não entra na casa, fica na porta. O pai que tinha saído para abraçar o irmão mais novo, o pai agora sai de casa de novo para falar com o irmão mais velho. E aqui a gente vai ver algumas lições também. Quarto, né? O amor está disponível para todos. Seria bonito se essa parábola terminasse no versículo 24, mas Jesus também tinha uma palavra para os filhos que estavam perdidos dentro de casa. Porque recordem que o questionamento, ou a parábola, ou essas parábolas foram contadas porque os fariseus e escribas questionaram a Jesus porque ele estava comendo com publicanos e pecadores. O filho perdido que saiu de casa representa os publicanos e pecadores. O filho mais velho que estava em casa, mas também estava perdido, representa os fariseus e escribas, que eram religiosos, que estavam em casa, formavam parte da religião, faziam parte da religião, mas estavam distantes de Deus. Como o filho mais velho, que estava dentro de casa, mas estava distante do seu pai. Estava em contra do seu pai. O filho mais velho representa aqueles que estão na igreja, mas estão longe de Deus. Há evangelho para aqueles que estão perdidos no mundo e para aqueles que estão perdidos na igreja. Porque não creia você que todos que fazem parte da membresia de uma igreja sejam realmente salvos. Não sei se alguém já te disse isso. Mas fazer parte da membresia de uma igreja e dar o dízimo cada mês, ou dar ofertas, ou frequentar o culto de casais, ou inclusive ser líder, participar do louvor, tudo isso é muito legal, muito bom, eu faço também, mas isso não garante que você está com Deus. Porque Deus não olha o que você está fazendo, suas práticas exteriores, Deus olha o seu coração, Deus olha o nosso coração. Aquele filho estava dentro de casa, mas seu coração estava lá longe, em qualquer lugar, menos junto com seu pai. E Jesus e o Evangelho também é para essas pessoas que estão em casa, mas estão perdidas. O pai ama o filho mais novo, mas o pai também ama o filho mais velho. O pai que saiu para se encontrar com o filho mais novo, sai para se encontrar com o filho mais velho e conversar com ele. O filho mais velho, versículo 28, tinha responsabilidades culturais naquela festa. Nas festas daquele tipo, o filho mais velho servia como que o mestre-sala, sabe? Então ele tinha responsabilidades culturais diante daquela família e naquela festa. Sua negativa em entrar em casa era um insulto à sua família e a seu pai. E ele sabia disso, por isso ficou na porta, não entrou. Sua recusa em entrar era um insulto à sua família e a seu pai em particular. Era uma rejeição formal e oficial. A forma de atuar do seu pai. Ele estava em contra. Versículos 29 e 30, esse filho mais velho abre seu coração a seu pai e confessa sua ira, e confessa a razão da sua indignação e da sua postura contra seu pai. E ele diz: por que você fez isso? Esse seu filho gastou tudo que você deu para ele, dissolutamente, e agora ele volta e você mata o bezerro e faz uma festa, e eu que estou sempre aqui, você nunca me deu nada. Seu pai diz: meu filho, tudo que eu tenho é seu. O que aquele pai estava dizendo era: não tem cabimento o que você está dizendo. Se você quisesse uma festa, você já poderia ter feito. O que você está dizendo? Além de com ira insultar a seu pai e a família,
ele demonstra ter ciúmes e estar frustrado. Não demonstra compaixão e disposição de perdoar o seu irmão, senão rancor e indiferença. Acusa o pai de favoritismos, favorecer seu irmão mais novo, e de ser injusto ao não dar a ele o que ele cria que merecia. Realmente, aquele filho mais velho vivia na mesma casa que o pai, mas igual que a seu irmão, quando estava desejando comer comidas de porcos, estava perdido, totalmente perdido, com o coração imundo. Como o pai reage ao ataque daquele filho mais velho? Como o pai reage àquele ataque? O normal era que também reagisse irado, porque o pai estava sendo insultado, mas também foi o contrário. O pai deixa passar por alto a amargura do filho mais velho, seus insultos, suas acusações injustas. O pai não lhe condena, não lhe critica, não lhe rejeita. Se o pai simplesmente ordenasse que ele entrasse, ele teria que entrar, provavelmente entraria para cumprir as ordens do seu pai, como sempre o fez. A questão é que agora o pai tinha a oportunidade de mostrar para aquele filho que ele não queria servos nem escravos, ele queria de fato um filho. Ele não queria alguém que cumprisse deveres e obrigações, ele queria de fato um filho. Ele não queria alguém que seguisse as regras e as normas e fosse uma pessoa direitinha somente. Ele queria alguém que de fato o amasse. A declaração do pai no versículo 31 e 32, ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Percebe que a história não termina? Você consegue perceber que a história não termina? O que acontece com o irmão mais velho? Não sabemos. O irmão mais velho está na porta de casa, a festa está acontecendo, o banquete está acontecendo, o irmão mais velho está na porta de casa, cheio de críticas, o pai sai para se encontrar com o irmão mais velho, fala com ele, e agora o que acontece? O final é feliz ou não? O filho entra para festejar, aceita o que o pai está dizendo, ou o filho se mantém na posição de crítica na porta de casa, com os pensamentos que ele tinha? A história não diz, percebeu? Que não tem fim, que é uma história aberta. É como você lê um livro e parece que você leu a última página e parece que vai sair o número 2, não é? Ou quando você está vendo um filme e o filme acaba e não acaba. E você fica pensando, o que vai acontecer? Porque tem que ter o número, tem que ter tem que ter a sequência. Essa história ficou aí parada no ar. O que aconteceu com o filho mais velho? Não sabemos. Jesus não contou outra história, não contou outra parábola. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que você tem que decidir se você vai entrar ou não na festa. Nós temos que decidir se vamos entrar ou não na festa. Sabe o que ele quis dizer com isso? Ele estava contando a parábola para os fariseus e escribas. Ele estava dizendo para os fariseus e escribas: vocês estão dizendo que eu estou comendo com publicanos e pecadores? É verdade, eu estou comendo com eles. Vocês também são pecadores. Vocês vão ficar na porta ou vão entrar para comer com a gente? Isso é o que ele estava dizendo para os fariseus e escribas, os líderes religiosos daquela época. Vocês vão continuar criticando ou vocês vão se juntar a mim nesse banquete e a esse pessoal que está aqui também, que estava perdido no mundo e foi encontrado? O que vocês vão fazer? A decisão é de vocês. Eu não vou contar o final dessa história. Jesus contou o final da história do filho perdido
Porque o final da história do filho perdido já estava claro. Jesus estava comendo com os publicanos e pecadores, ou seja, aquele pessoal já tinha aceitado a mensagem que Jesus veio trazer. A gente enfatiza, historicamente, a gente sempre enfatizou o filho pródigo que se perdeu e foi aí pelo mundo. Só que a parábola foi escrita por causa do filho perdido que estava dentro de casa. Jesus não contou essa parábola por causa do filho que estava perdido no mundo. Porque o filho que estava perdido no mundo já tinha sido encontrado, meus irmãos. Jesus estava respondendo o questionamento dos escribas e fariseus, os líderes religiosos daquele tempo. Jesus estava contando a parábola para explicar para aqueles religiosos que eles também estavam perdidos. Então, a razão principal dessa parábola ter sido contada, e das 3 parábolas terem sido contadas no capítulo 15, não é para o perdido que está no mundo, ainda que devamos ir até eles, mas a razão principal é pelo perdido que está dentro da igreja. Jesus está contando essa parábola para aqueles que acham que são crentes, mas não são. Para aqueles que acham que são religiosos, boas pessoas, gente do bem, mas na verdade está mais perdido do que tudo. Porque vem na igreja cada domingo, se acha boa pessoa, dá o dízimo, porque canta, porque bota música de crente no carro, porque não bebe, não fuma e não xinga palavrão, e está achando que está bem, mas não está. Porque o seu coração está longe de Deus. Seu coração está perdido. Jesus está contando essa parábola por causa dessa gente. O que está perdido dentro de casa. E aqui vamos terminando. O amor mantém a porta aberta. É o que eu estava dizendo. A porta está aberta. A porta da casa estava aberta. O filho mais velho entrou? Não entrou? Não sabemos. A porta segue aberta. A pergunta é, você vai entrar? Ei, você da internet, você vai entrar para o banquete junto a Jesus, com os demais pecadores? Só tem pecador nesse banquete. Não tem gente perfeita. Só tem pecador nesse banquete. Pecadores redimidos, porque o amor é redentor. Mas são pecadores redimidos. Você vai ver muitas falhas neles. A gente não tem que aceitar os pecados e as falhas, a gente tem que procurar corrigir. E a disciplina na igreja também está aí para isso. Mas somos pecadores. Você vai entrar para caminhar junto com esse pessoal? E aqui terminamos, queridos irmãos e amigos, e você também que nos acompanha pela internet. E vamos fazer um breve resumo. Primeiro, vimos no versículo 1 e 2, o auditório de Jesus. Pecadores, publicanos, fariseus e escribas, gente do mundo, gente religiosa. A parábola do bom pastor, dos versículos 3 ao 7, nos ensina que Jesus quer alcançar os perdidos que estão fora de casa, os perdidos no mundo. A parábola da mulher diligente, no versículo 8 ao 10, nos ensina que Jesus quer alcançar os perdidos dentro de casa, aqueles religiosos, fariseus e escribas. A parábola do pai amoroso que vimos nessa noite nos ensina que Jesus quer alcançar a todos de fato. Aqueles perdidos do mundo, aqueles perdidos de dentro da casa. A todos. Em geral, aprendemos diversas lições aqui nessas 3 parábolas. Primeiro, o amor valoriza as pessoas. Segundo, o amor busca os perdidos. Terceiro, o amor se alegra com a recuperação de uma pessoa. Quarto, o amor também muitas vezes deixa ir. Quinto, o amor espera uma resposta. Sexto, o amor é redentor. Ele redime, ele perdoa, ele salva. Sétimo, o amor está disponível a todos. Não faz acepção de pessoas. Se você está aqui ou você nos acompanha pela internet, você é alvo do amor de Deus. Não importa se você
está no mundo, não importa se você é uma pessoa religiosa e vem na igreja sempre, mas se sente ainda que não está bem, o amor está disponível para você. O amor sempre mantém a porta aberta. E por último, o amor é gratuito. Você não pode pagar por ele, você não pode compensá-lo. Você pode fazer muitas coisas como resposta, mas jamais vai compensá-lo. Sobretudo, o amor de Deus é gratuito, tem tudo a ver com graça. Não podemos fazer nada para compensá-lo, nada para alcançá-lo. Ele nos é oferecido gratuitamente pela graça e misericórdia de Deus. Assim como foi oferecido gratuitamente ao filho mais novo, assim como foi oferecido gratuitamente ao filho mais velho, a gente tem que simplesmente aceitá-lo ou não. E aceitando, seguir o ritmo do Pai. Deus ama o perdido, tanto ao que está dentro quanto ao que está fora de casa. Porque Deus ama os perdidos, Ele tomou a iniciativa de buscá-los e espera uma resposta ao seu amor. Não se pode ser indiferente ao amor de Deus. Ou se aceita com tudo que isso implica, ou se rejeita com tudo que isso implica. Se a gente não entra na casa para ceiar com o Senhor, para participar do banquete, a gente fica do lado de fora, e ficar do lado de fora já é uma decisão. Você aceita o convite de Deus para participar do seu banquete e se alegrar em sua presença? Ou você quer ficar do lado de fora? Ou você quer continuar do lado de fora? Ou de repente você está do lado de dentro, quem sabe você tem que sair para buscar alguém. São muitas as formas que podemos aqui aplicar. Estou seguro que o Espírito Santo de Deus está aplicando essa palavra ao seu coração. E se ela alcança você nessa noite, quero desafiar você a tomar uma atitude, a dar uma resposta, como estávamos mencionando, a essa mensagem da parte de Deus para você. Se quer voltar aos caminhos do Senhor, você tem a oportunidade de fazê-lo nessa noite. De repente, você, uma pessoa religiosa, você, uma pessoa que considera a Deus, e você, não sei, saiu. É hora de voltar. E quando eu digo que saiu, não quero dizer que você deixou de ser membro de uma igreja. Quero dizer que você saiu da presença. De repente você faz parte da membresia de uma igreja, mas isso até vem de vez em quando. Mas você saiu da presença. É momento de voltar. Deus te ama e quer você de volta.